O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra lançarei as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinais aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, quero nesta homilia que cada um de nós possa fazer um momento de meditação, que cada um de nós mergulhe nesse texto, se espante com esse texto, se reconheça nos personagens e assim retiremos para a própria vida, para a nossa própria vida, ensinamentos que são luzes que iluminam o nosso caminhar. A primeira coisa é que Jesus estava falando à multidão se comprimia ao redor dele, a multidão queria ouvir a palavra de Deus, mas porque a multidão estava tão próxima do Senhor, ele não conseguia que sua voz chegasse mais longe, porque as pessoas se jogavam em cima de Cristo, as pessoas procuravam tocar a sua veste, as pessoas começavam a pedir coisas ao Senhor, e aquele grande barulho, aquela grande movimentação impedia que as pessoas ouvissem Cristo. Então Jesus olha para a margem do lago e vê 2 barcas. E Jesus escolhe uma dessas 2 barcas e sobe numa delas, e a partir dessa barca Jesus ensina a multidão. Amados irmãos, num primeiro olhar, a gente pode achar que Jesus foi injusto. Jesus escolheu uma barca, Jesus deixou de fora outra barca. Sem dúvidas, nós não somos todas as pessoas da paróquia. Muitas outras pessoas não estão aqui hoje
e Jesus nos escolheu a cada um de nós, e a partir da barca da nossa vida, Jesus continua ensinando as multidões. A gente pode achar injusto, porque o mesmo Senhor que nos conquistou para Ele, o mesmo Senhor que nos arrastou, talvez alguns de nós estejamos aqui, quem sabe arrastados pelo Senhor, o mesmo Senhor que nos trouxe aqui, tem a força de trazer todas as outras pessoas. E, no entanto, Ele, como outrora, escolheu a mim. E cada um fique com essa pergunta: por que Jesus escolheu a mim? Por que Jesus não trouxe também o meu marido? Por que Jesus não trouxe o meu filho, minha filha? Por que Jesus não trouxe minha esposa? Por que Jesus não trouxe minha vizinha, meu vizinho? Eu até chamei, eu até me interessei, porque eu me preocupo com a salvação deles. Jesus viu a barca de Pedro, subiu na barca de Pedro, e a partir da barca de Pedro, Jesus começa a ensinar as multidões. Essa é a história vista sob o olhar de Cristo. Cristo vê a barca, sobe e ensina. Mas agora tem um outro lado da história. Vamos procurar ver a história sob a perspectiva de Pedro. Pedro estava cansado. Trabalhou a noite inteira. E quando se trabalha muito, normalmente se cansa. Mas quando o trabalho gera um fruto, o fruto que o trabalho gerou recompensa, por assim dizer, o cansaço. Porém, Pedro não tinha o fruto. Pedro havia trabalhado a noite inteira. Pedro que conhecia aquele mar, Pedro que sabia as técnicas de pescaria, Pedro estava se sentindo impotente e ele estava lavando as redes. Ele estava desistindo de pescar. Alguns estudiosos da Bíblia explicam que naquele tempo, quando o pescador lavava a rede, significava que ele não iria mais pescar, porque a rede lavada, ela impede que os peixes sejam atraídos para ela. Porque imagine, uma rede jogada várias vezes ao mar, acaba trazendo algumas partes de outros peixes, acaba sendo saborosa, atrativa. Pedro estava desistindo da pescaria. Pedro estava desistindo, porque ele não havia conseguido pescar. Ele e os seus companheiros, ele tinha sócios. E ele de manhã, cansado, desiludido, ele vê aquele mestre que fala. E aquele mestre não lhe chamou a atenção, porque ele continuou fazendo o seu trabalho, até que Cristo resolve subir na sua barca. E talvez tenha sido dos piores momentos para Jesus conhecer a Pedro. Pedro estava cansado, desiludido, abandonando o seu trabalho, preocupado com os seus negócios, e naquele momento, Pedro recebe a visita de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quando nós estamos na condição de Pedro, Cristo nos visita. Quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos tristes, preocupados, é neste momento que Deus vem até nós. É o momento mais propício para recebermos a visita do Senhor. Porque nesse momento nós nos damos conta de que nós somos pouco. Nós nos damos conta que nós não somos deuses. Enquanto a barca de Pedro fervilhava de peixes, ele não precisava de Jesus. Agora que encontra o vazio interior e exterior, ele precisa de Cristo. Também nós, meus irmãos e minhas irmãs, também é nesse momento que nós estamos preparados para receber o Senhor. Por isso que na primeira leitura São Paulo diz de um modo tão bonito: irmãos,
Ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez para se tornar sábio de verdade. Pedro, até aquele momento, se considerava o máximo, se considerava o sábio, ele sabia pescar. E agora, ele estava com suas mãos vazias e então pôde considerar a sua insensatez e pôde receber o Senhor. E nesse momento, Jesus entra na sua vida. E quando Jesus subiu naquela barca, Pedro nunca mais será o mesmo. Pedro irá seguir o Mestre de tal modo que irá repetir na sua vida a entrega de Cristo. Será crucificado no ano 68. E no momento da crucifixão, dirá aos seus algozes e soldados: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o Senhor. Ele repete o que acabou de dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. E isso foi porque ele deixou Cristo subir na sua vida, entrar na sua barca. Também nós, quando nós deixamos Cristo entrar na nossa barca, nós nunca mais seremos como antes. Mas a história continua. Cristo parece dar o seu recado. Pedro, muito amavelmente, deixou Jesus subir na sua barca. Porém, Cristo pediu mais. Pediu que Pedro avançasse para as águas mais profundas. Pediu que Pedro se afastasse um pouquinho da terra. Amados irmãos, não pode ver o milagre quem não se afasta um pouquinho da terra. E como é bom a gente parar um pouco diante de Jesus. Quando a gente realiza esse gesto, a gente se afasta um pouquinho da terra. A gente toma distância das coisas deste mundo que teimam em retirar nossa atenção do Senhor, que teimam em, criando um burburinho imenso, procura desviar nossa atenção do Senhor. Por isso, é necessário, uma vez ou outra, nos afastarmos um pouquinho da terra. Sim, Cristo já está no nosso barco, mas não pode Cristo estar no meu barco e eu continuar próximo das coisas da terra. Eu preciso tomar distância, eu preciso afastar-me, para assim fazer silêncio, para assim deixar Cristo agir. E Cristo continua dando ordens, no momento que Pedro não estava preparado. Às vezes, e é muito comum ouvir isso, as pessoas dizem: Padre, eu quero muito doar minha vida a Cristo, mas quando eu estiver pronto, quando eu melhorar dessa minha depressão, quando o meu filho se formar, quando é o jovem, quando eu terminar os estudos, quando eu conseguir um emprego, quando o meu filho nascer e estiver grandinho. Cristo estava no pior momento do dia de Pedro. E Cristo ali pediu a Pedro: avança para as águas mais profundas. Quantos rostos conhecidos eu olho daqui. E me dá vontade de dizer, repetir a vocês: avancem para as águas mais profundas. Não se contentem com o mínimo, não se contentem com Cristo na sua barca somente, não se contente em afastar-se um pouquinho da terra. Avance para as águas mais profundas, avance para as águas mais profundas da oração. Não se contente com os 5 minutos, avance para as águas mais profundas da missa. Não se contente com uma missa no domingo e uma na quinta-feira. Avance para as águas mais profundas, transforme em vida o evangelho que você vive, levando um sorriso ao irmão que precisa. Pedro ouviu de Cristo: avance para as águas mais profundas. E Cristo fez então o pedido mais absurdo: lançai vossas redes para a pesca. Eu sei que a homilia vai ficar comprida hoje, mas é para a gente avançar para as águas mais profundas, para a gente criar intimidade com a palavra de Deus. E Cristo pede o que não deveria pedir.
Cristo pede o que Pedro não estava preparado: lançai vossas redes para a pesca. Pedro havia desistido de pescar, ele estava lavando as redes. Já era de manhã, durante o dia não se pesca com redes, porque a chegada do barco, o lançar das redes afasta os peixes. Pedro tinha todos os motivos para não obedecer o Senhor. E Pedro sabia que não poderia pescar. Às vezes também nós ouvimos do Senhor: avança para as águas mais profundas e lança as redes para a pesca. Toma esta decisão, faz isto, faz aquilo. E a gente, como Pedro, sabe que não vai dar certo, porque a gente se conhece. Assim como Pedro conhecia aquele mar que desde criança pescava, ele sabia que não tinha peixe naquele dia, ele sabia que não era o momento, ele havia desistido. E Cristo pede a nós o impossível, porque o que é impossível para nós é possível para Deus. Aliás, Cristo é especialista em coisas impossíveis, porque assim demonstra a sua força. São Paulo disse: eu me glorio de minhas fraquezas, porque é na fraqueza que se revela a força de Deus. É muito fácil a gente ver um santo que desde criança, aos 2 anos, já cantava o hino do apostolado da oração. É muito fácil. Mas quando a gente vê um Santo Agostinho, que viveu longe de Cristo a vida inteira e transformou-se em um dos maiores santos, aí sim a gente vê o poder de Deus. Meu irmão, Deus é especialista no impossível. Basta você fazer o que Pedro vai fazer em seguida. Mesmo Pedro sabendo que era impossível, Pedro diz. E Pedro é sincero com o Senhor. Pedro diz: mestre, francamente, nós trabalhamos a noite inteira. Nós que conhecemos o mar, nós que somos pecadores, o Senhor é carpinteiro. O Senhor entende de outra coisa. Nós entendemos de mar, nós entendemos de peixe, nós entendemos de redes. Trabalhamos a noite inteira, quer dizer, não somos amadores, sabemos o que estamos fazendo e fizemos por muito tempo. E nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Você conhece o seu marido. Você sabe quem é ele. Você sabe quem é ele e quais são as suas dificuldades. Mas em atenção à palavra de Deus, lança as redes. Convoca, insiste. São Paulo tem uma frase belíssima: insiste oportuna e inoportunamente. Você conhece os seus colegas de trabalho, sabe que ali não vale nem a pena falar das coisas de Deus. Eles estão fechados demais, eles estão pensando somente nas coisas da terra. Mas em atenção à tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Você sabe o seu pecado, você se conhece, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Quem tem a coragem de obedecer a Cristo, porque sabe quem é Ele, pode receber o milagre. Não apenas quem faz os seus cálculos humanos, não apenas quem enche a sua vida de desculpas, mais ou menos fundamentadas, com mais ou com menos razão, mas é aquele que se abandona no Senhor e diz, é sincero, ao ponto de deixar claro tudo, mas depois diz, Senhor, em atenção à tua palavra, eu farei como pedes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, e o milagre aconteceu. E Pedro se espanta. É belíssima essa palavra, espantar. Ela tem sua origem na língua grega. Espanto em grego se diz taumasia. Taumasia é a palavra que os filósofos usavam quando se deparavam com a verdade. Eles tinham esta
admiração. A gente pode traduzir espanto por medo, mas no original grego o espanto está para admiração, aquela admiração que corta o fôlego. É assim diante de Deus, a gente se admira, porque Ele é o Criador, porque Ele faz grandes coisas através de nós. E eles conseguiram o que buscavam. E agora a vida de Pedro, que estava triste, porque não tinham pescado, quem sabe, uma quantidade muito menor, já estaria muito feliz. Agora é uma imensa quantidade. Não é à toa que em todos os milagres de Cristo, Ele realiza em abundância. Pense no primeiro milagre, bodas de Caná. Tantos litros de vinho, mas não era qualquer vinho. Quando levam para o mestre Sala, o mestre Sala diz: olha, vocês erraram aqui. Todo mundo serve primeiro o vinho bom. Quando os empregados já estão mais ou menos, quando os convidados estão mais ou menos, serve o vinho menos bom. E vocês guardaram o vinho bom até agora. Eram tantas talhas com tantos litros. A multiplicação dos pães, todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos. Cristo faz o milagre sempre em abundância. A gente pede um pouco e Cristo faz muito mais. Cristo vai além, porque Ele não se deixa vencer em generosidade, em amor, em perdão. Às vezes você vai para a confissão esperando receber o perdão de Deus, e Deus te dá o perdão, te dá o consolo, te dá a esperança, te dá a coragem. Às vezes você vem à missa esperando ouvir a palavra de Cristo, e Cristo renova a tua vida, e eles espantam-se. E Pedro, com a sua característica, pede para ir embora, pede para se afastar do Senhor, e o Senhor não permite, mas pelo contrário, diz que Ele, a partir de agora, vai fazer com que outras pessoas se encontrem com Cristo, vai fazer com que outras pessoas tenham a mesma experiência dele. E aqui está a beleza do ser cristão. Não nos basta encontrar a Cristo, a gente tem que levar Cristo aos demais. Ou ainda, não realizamos plenamente a nossa vocação. O Papa Bento XVI, quando veio ao Brasil, ele quis que o tema da conferência de Aparecida fosse discípulos missionários, ou seja, o cristão é o discípulo, é o que segue a Cristo, é o que encontrou a Cristo, mas ao mesmo tempo é o missionário que leva ao Senhor. Lembra que eu fiz uma pergunta no início? Eram quantas barcas? Quantas barcas? 2 barcas. Cristo entrou numa só barca. Que injustiça! Porque Cristo também não entrou na barca do outro, não transformou a vida do outro? Vamos ver. Assim fizeram, ou seja, lançaram as redes, o milagre aconteceu, e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então fizeram sinais aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas. O milagre foi também para outra barca. A mesma barca de Pedro que ficou cheia porque Cristo entrou, agora é a barca do outro que ficou cheia, porque Cristo realizou também para eles o milagre. Porém, Cristo realizou para eles o milagre através da barca de Pedro. Sim, vocês não são todos os paroquianos, mas através de vocês, Cristo chegará a todos os paroquianos. Quantas pessoas vocês encontraram hoje? Quantas pessoas vocês dividiram momentos de convivência, algum contato social? É ali que você leva um pouquinho da missa, é ali que você leva um pouquinho da paróquia, é ali que você leva um pouquinho do corpo de Cristo que você recebeu na comunhão, num sorriso, num reconhecimento autêntico do bem que o outro faz. É ali, nestes pequenos contatos, que nós transformamos
o nosso milagre em milagre do outro. Às vezes queremos evangelizar, mas queremos evangelizar a Índia, porque está do outro lado do mundo. E nos esquecemos que o nosso campo para ser semeado começa em casa, começa com os amigos. Às vezes eu fico até preocupado. Às vezes a gente coloca uma mensagem num grupo da paróquia, pouca gente comenta, pouca gente compartilha o cardzinho, algo tão simples, mas Deus é especialista em trabalhar com o simples. Quem sabe alguém vendo aquele card, vendo aquela mensagem, poderia sentir-se tocados. Cada um pode encher a barca do outro, porque é Cristo que vai encher, e vai encher através de vocês. E agora, para concluir, meu querido irmão, minha querida irmã, a vida de Pedro mudou radicalmente. Ele conheceu a Deus, Cristo entrou na vida dele, o milagre aconteceu, ele tinha o que ele mais queria, peixe. Versículo 11. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pedro estava triste porque não tinha pescado. Pedro estava destruído porque não tinha pescado. E agora eles pescaram como nunca. E eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. É porque, na verdade, meus irmãos, Pedro tinha pescado algo muito mais valioso do que peixe. Pedro tinha pescado sentido para a sua vida. Pedro tinha encontrado, mais do que peixes no mar, tinha encontrado Deus no caminho da sua vida. E quem encontra Deus verdadeiramente não fica apegado a um punhadinho de peixes, a um punhadinho de coisas, mas tem a coragem de abandonar tudo, porque encontrou algo maior. É como a história que Cristo conta, o reino dos céus é como alguém que procura e encontra num campo um tesouro. Vai, vende tudo com alegria e adquire o campo. Enquanto para nós, ser de Cristo não for a coisa mais valiosa, mais importante, mais interessante, nós ainda não encontramos o Senhor. Enquanto Cristo tiver que competir com outros valores bons, outros valores nobres, outros valores criados por Ele, mas que Ele tiver que competir com eles, nós ainda não encontramos o Senhor. O Salmo 73 diz: para mim só há um bem, é estar na presença do Senhor. São Paulo diz: eu considero todas as coisas como lixo, diante da beleza de encontrar a Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, porque agora, esta minha vida presente, na carne, eu vivo na fé do amor do Filho de Deus, que se entregou por mim, que morreu na cruz por mim, que me salvou. Ele, Pedro, deixou tudo e seguiu a Cristo, porque agora ele tinha sido pescado por Cristo e estava disposto a pescar os outros para o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos ao